Olá, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e hoje eu quero estar respondendo o meu querido amigo aqui, Vinícius Duarte. Ele fez uma seguinte pergunta: Adolfo e amigos, Almeida Revista Corrigida e Almeida Atualizada são confiáveis para estudar ou só a CF, que é a Bíblia Fiel para estudo? Então eu vou estar respondendo exatamente essa pergunta. Então peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um curso em teologia, um bacharel em teologia completo, um curso bem completo de teologia. Também encontrará meu curso de grego e eu estarei comentando sobre isso, tá? Então, se tornem membro do canal aqui para ter acesso a vídeos exclusivos de grego, crítica textual e por aí vai. Vamos ao vídeo. Essencialmente, Vinícius, não, Almeida Revista Corrigida Fiel não é a única tradução confiável. Agora vamos lá. A Almeida Revista Corrigida, eu tenho um afeto emocional por ela, porque foi a primeira Bíblia que eu ganhei. A Almeida Atualizada eu não gostei tanto. Particularmente eu acho a Almeida Atualizada com linguagem difícil. Algumas questões de tradução não me chamam, não me descem. Desde a sua segunda edição, que eu peguei a segunda edição, né? A gente vai ficando velho, a gente começa a falar de traduções assim que já são passado, né? Atualizada a segunda edição, 1992, revista corrigida de 95, já tem edição de 2009. Então, mas assim, basicamente não. Almeida Corrigida Fiel não é a única tradução confiável que nós temos. Mas eu queria enfatizar um ponto aqui que é muito legal. É assim, ó. A gente tem que buscar aprimorar os estudos. Temos que buscar se aprimorar nos estudos. Então, assim, como é que você começa a aprimorar os seus estudos? Com o que você tem. Quando eu comecei minha biblioteca, comecei a estudar mesmo, vai fazer uns... Assim, não o estudo de grego, mas eu comecei a estudar sério, ou o protótipo de estudioso que eu seria hoje, foi mais ou menos em 2011, alguma coisa assim. Eu me batizei na igreja que eu frequento e o cara que me deu estudo bíblico sempre me aconselhava, ele sempre comentava da Bíblia de Jerusalém. Então imagina, você é um moleque, 19 anos de idade, não sabe porcaria nenhuma. Meu mentor, ele sempre falava muito bem da Bíblia de Jerusalém. Sempre falava muito bem da Bíblia de Jerusalém. Ele falava bem da Bíblia de Jerusalém ou da NVI, mas ele utilizava o Almeida Atualizada segunda edição, que é o padrão da minha igreja, da igreja que eu frequento essencialmente. Boa parte das igrejas protestantes tradicionais também utilizam-se da atualizada segunda edição, 1992, como padrão. Ok. E aí eu fiquei, como eu não sabia nada, não tinha ideia do caminho que eu ia seguir e tal, dentro dos estudos de teologia, nem sabia que eu ia ter formação em teologia, nem imaginava que eu ia fazer curso de grego. Eu pensei assim, cara, eu posso tentar pegar uma NVI. Só que a NVI ela vai ter um problema muito sério para os meus estudos. Ela não tem os livros apócrifos. A Bíblia de Jerusalém, a ABJ, ela é uma Bíblia que tem os livros apócrifos. Então eu optei, por quê? Porque de Bíblia protestante eu já tinha a revista corrigida de 95. Tá? Só para contextualizar o pessoal do canal, nessa época eu nem imaginava que eu ia entrar nesse mundo de crítica textual, de comentar sobre texto recebido, texto receptus, comentar de texto majoritário e tal. Não tinha nem ideia disso, nem imaginava. Assim, grego, eu até sabia que existia a língua grega e tal, mas sabe, o cara que vocês vê hoje aqui não tinha ideia. Eu não tinha ideia do que fazer. Então, dentro da minha visão, lá, moleque, 19 anos de idade, acabou de entrar na igreja, batizado dia 13 de fevereiro de 2011 e tal, tendo os estudos com um cara com 20 anos de igreja e por aí vai, Claudinei Vicente Santos, foi o cara, meu mentor aí, e ele sempre comentava dessas duas traduções. Então, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, né, saí não, acabou o trabalho, eles dispensaram. Antes de eu ir para minha cidadezinha, eu fui lá e entrei numa livraria católica e comprei uma Bíblia de Jerusalém por R$ 60, que na verdade naquela época foi um dia de trabalho meu, era um dia de trabalho meu. Então não é uma Bíblia cara, né? R$ 60 ou 12 anos atrás não era muito dinheiro, era um dia de
trabalho. Então não achei um absurdo, né? Eu achei um valor justo por ela. Hoje você encontra ela mais barata, 10 anos depois, com inflação, com tudo, você encontra a Bíblia de Jerusalém mais barata. E assim, a tradução dela eu não estranhei, eu gostei muito. Eu comecei a ler as notas de rodapé, as introduções, e achei uma baita Bíblia de estudo, assim, para uma época, para o meu começo. E o meu interesse em si era os livros apócrifos, né? Os livros apócrifos. Só que por essa opção eu acabei encontrando uma baita Bíblia, uma baita tradução, com boas notas de rodapé. As notas de rodapé, elas, hoje eu digo para vocês, você tem que saber pesar. Quando ela fala de tradução, ela é top. Quando ela fala de teologia, ou quando ela fala com relação à hipótese documentária, aí você meio que risca, ignora, entendeu? Mas quando ela comenta, é porque essa tradução é assim, por causa da Septuaginta, por causa da Vulgata Latina, porque o hebraico diz assim, meu amigo, são baitas explicações. Então assim, e você pensa que é pouco? Não, ela é enorme, né? Ela é bem grossa, assim. Você pensa, vai ter poucas notas de tradução diante do que você está falando. Não, tem muitas notas de tradução, né? Então, ela é uma Bíblia voltada mais para teologia católica, ela tem mais uma pegada católica, assim, teologia católica, mas ela tem muitas, mas muitas notas de tradução. E assim, até hoje ela é minha Bíblia, uma das minhas Bíblias favoritas, junto com o Almeida Corrigida Fiel. Na época eu não conhecia o Almeida Corrigida Fiel. Então, o que acontece? O que está acontecendo? Eu não sei qual é a parte como é que você está nos seus estudos, se você está começando ou não. Mas o que eu digo, comece com o que você tem. Comece com o que você tem e você vai se aprimorando. O conselho que eu vou dar é, se torna membro do canal e acompanha as aulas de grego, os vídeos de grego, de crítica textual. Também tem os vídeos de grego e crítica textual que eu já deixei disponível aqui de graça para quem quiser assistir. É só acompanhar os vídeos mais antigos do canal. Um dia atrás o cara perguntou, Adolfo, o que você acha do Mateus 17:21? Fui lá e mandei 2 vídeos pro cara, que eu já tenho publicado. Então assim, eu já tenho muito conteúdo nesse sentido, falando sobre texto recepto, texto majoritário, ecletismo. Então eu tenho muita dica, mas também tenho a parte dos membros. Então assim, o conselho que eu vou dar, se você quer seguir assim, olha, eu quero conhecer o negócio nos pormenores. Se você tem essa pegada de grego e de hebraico, comece comprando o Novo Testamento grego, Bíblia hebraica, dicionário, gramática. Compre pelo menos uma gramática, uma Bíblia hebraica, um interlinear, ou do Novo Testamento, ou do Antigo. E um bom dicionário, de preferência um léxico analítico. Compra isso, né? Compra isso. Então você tem a sua tradução que você já tem, é o que você tem. Compra essa questão do grego. E aí você vai aprimorando seus estudos, a sua biblioteca com outros livros, seja de contexto bíblico. Eu não gosto de bíblias de estudo, mas talvez 1 ou 2 bíblias de estudo. E aí você vai, sei lá, comprar sua teologia sistemática, livros sobre profecia. Depois mais para frente você compra uma Septuaginta, mais para frente você compra uma Vulgata Latina. E aí você vai se aprimorando, entendeu? Agora, eu não vou aconselhar você ficar se matando de pegar, porque compra a Almeida Corrigida Fiel, compra a Almeida Atualizada, compra a NVI, compra a Bíblia de Jerusalém. Não fique se matando comprando um monte de tradução bíblica. Primeiro porque você não vai ler tudo isso aí. A Bíblia de Jerusalém foi a primeira Bíblia que eu li de capa a capa. A Bíblia de Jerusalém. Foi a primeira Bíblia que eu li de capa a capa. Então, depois dessa, apenas a Almeida Corrigida Fiel, né? Porque são minhas eu utilizo a Almeida Corrigida Fiel porque eu gosto da tradução. Eu acho ela uma boa tradução junto com a Bíblia de Jerusalém. Né? São 2 métodos de 2 maneiras diferentes de traduzir o texto bíblico. 2 vertentes diferentes, mas que se complementam, ao meu ver. Então eu tenho 2 Bíblias que eu gosto pra caramba, mas que eu praticamente nem olho muito mais elas. Porque eu vou no grego, eu prefiro abrir um interlinear grego, eu prefiro abrir um interlinear hebraico. Eu prefiro ler o texto em hebraico e tentar fazer minha tradução, ler o texto em grego e tentar fazer minha tradução, porque isso me dá muito mais resultados do que eu ficar pegando 500 traduções em língua portuguesa. Entende? Eu tenho aqui algumas Bíblias aqui, algumas traduções,
Porque, cara, eu chegava no sebo e encontrava por 10 conto. Ah, eu trazia. Você acha que eu vou negar uma NVI? Vou negar uma tradução Novo Mundo de 1961? Não, por 5 conto, eu vou levar lá por 5 conto. Vou pegar lá uma Almeida a 1955, vou trazer por 5 conto. É o que eu posso trazer, por que eu não vou trazer? Por que eu não faria isso? Mas não porque, eu vou comprar essa Bíblia aqui, essa tradução, porque eu vou bagaçar, porque eu vou demonstrar que eu sou bichão e não sei o que. Não. Então, se aprimorem. É claro que a pergunta do Vinícius é se a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Atualizada são confiáveis para estudar. Cara, eu digo para você que a tradução que você tem em mãos possivelmente é uma tradução confiável. Porque, assim, quando a gente fala dessas bíblias mais conhecidas, feitas por editoras como sociedades bíblicas, elas normalmente são confiáveis. Você pode até não gostar delas, mas são. E você vai ter outras bíblias, NVI, por exemplo, que ela não foi lançada para uma sociedade bíblica aqui no Brasil, mas que, ela tem o seu público, ela tem sua relevância. Eu, particularmente, não gosto, mas ela ajuda muito, dependendo do ponto aonde você quer chegar, ou do nível de compreensão que você tem. Entende? Então, assim, eu me lembro muito bem do meu irmãozinho de 1,86 m, o Jorge. 1,86 m, baixinho. É minúsculo. E aí, eu dei uma Almeida atualizada para ele, que eu tinha aqui. Peguei e dei para ele uma Almeida atualizada. E um irmão da Assembleia deu uma revista corrigida para ele. Meu irmão, ele deu uma lida nas duas, não gostou da Almeida corrigida e levou a Almeida atualizada embora. E eu fiquei com a corrigida de 95, né? E eu fiquei com a Almeida corrigida de 95, entendeu? Então, eu já era crente e tal, então assim, eu gosto mais da Almeida corrigida. Ele não, eu gostava. Eu utilizei por muito tempo. Ele não. Então, quem é o público? Qual é a finalidade? Então, assim, são confiáveis. Não 100%. Nenhuma tradução é confiável 100%. A sua tradução que você utiliza vai ter um erro, um ponto aqui em um dado momento. Me lembro de uma conversa com um amigo. Era até um testemunho de Jeová. E a gente estava conversando sobre a questão do artigo indefinido, né? Aí ele falou assim, abre capítulo tal, versículo tal. Aí eu fui lá, abri em grego, né? E falei, não, mas aqui tá dizendo isso aqui. Não, cara, qual é a tradução bíblica em português que você usa? Eu uso a Almeida Corrigida Fiel. Então olha lá como que tá na Almeida Corrigida Fiel. Eu falei, o que esse artigo indefinido tá fazendo aqui, sendo que não há necessidade? Olha aqui o texto, olha como tá no grego. Então, num ponto, numa tradução, num versículo bem assim, eu encontrei esse detalhe. Aí eu falei pro cara, não, desculpa aí, velho, porque eu tava com o texto grego aqui, né? Eu tirei a foto do texto grego e mostrei pra ele, né? Aí eu falei, não, é que eu tô usando o texto grego, eu não tô usando a tradução bíblica pra conversar contigo, né? Aí, tipo assim, aí depois deu outra coisa. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que acerta muitas vezes. Só que tem traduções dela que dá uma deslizada feia. Entende? Então, nenhuma tradução é 100% assim, certeira. Nenhuma tradução em língua portuguesa ou em qualquer língua do mundo ela é 100% certeira. Mas isso não é demérito contra ela. Não vai ser demérito contra ela. Existem algumas traduções que são inviáveis para um estudo para a igreja, por exemplo. Você usar uma NTLH, você usar uma Bíblia Viva, você usar uma Bíblia Viva em púlpito, você está colocando uma forca no pescoço. Porque não é para isso. Mas, sei lá, usar uma revista corrigida, usar uma Almeida atualizada, usar uma revista corrigida fiel, uma corrigida fiel. São Bíblias assim que todo mundo usa, é padrão. Se você for usar uma Bíblia de Jerusalém, num púlpito protestante, uma Bíblia de Jerusalém, ou uma NVI, o público vai ter dificuldade de te acompanhar. Então, para pregar, por exemplo, já não aconselho uma NVI nem uma Bíblia de Jerusalém. Mas, sei lá, para um estudo pessoal eu aconselho. Para sua leitura pessoal, qual que é mais fácil? Almeida atualizada ou Almeida revista corrigida?
Ah, pra mim é Almeida atualizada, então mete bronca, mete bronca. Ah não, pra mim é mais fácil a revista, a revista corrigida de 95. Então mete bronca. Eu acho a corrigida fiel melhor, então pô, eu meto bronca e a gente vai melhorando e aprimorando nossos estudos a esta maneira. Entende? É claro que nós vamos ter as nossas preferências, porque existem traduções que elas têm uma pegada emocional. A gente tem. Eu, pela revista corrigida de 95, eu tenho, sabe, assim, tá ligado? Até nem. Vou até contar aqui rapidão esse ponto. Quem me deu foi um cara que ele estudou para ser padre, mas ele não se formou. Então ele não se formou, mas aí eu era um adolescente de uns 16 anos de idade, e às vezes eu parava lá na frente da casa dele para conversar com ele, o cara olhava pra minha cara, falava, via eu de coturnão, camiseta preta do Nirvana, esses bagulho assim, falava, velho, o que você tá querendo discutir? Segue tua vida. Mas aí um dia ele foi lá, me deu a Bíblia e falou, lê. E foi uma revista corrigida de 95, foi um cara que era quase padre, né? Pronto, segui minha vida. Anos depois é que eu fui trocar essa Bíblia pela revista corrigida fiel, né? Na verdade, troquei ela pela a Bíblia de Jerusalém. E depois da Bíblia de Jerusalém, Almeida Revista Corrigida Fiel. E desde então permaneço com essa Bíblia. E não vou mentir para vocês. Eu nem estou utilizando mais ela tanto assim para os meus estudos pessoais, por exemplo. Meu ano bíblico eu estou lendo em inglês agora. Estou fazendo inglês. Estou lendo a Bíblia todo dia de manhã cedo em inglês para melhorar o inglês e tal. Mas para um estudo mais aprofundado eu pego o texto grego mesmo, pego o interlinear, dou preferência, porque esse é meu nível de pesquisa. E aí, é essa pegada que eu quero dar para vocês. Não, é essa dica que eu quero dar para vocês. Mete bronca e vai aprimorando seus estudos. É claro que se você está aqui nesse canal, é porque você vai estudar grego e hebraico. Então você pare de frescura e vai estudar grego e hebraico. Foca isso. Para você não ficar com esse negócio, qual a melhor tradução? Não. Para você poder julgar as traduções no seu âmago, na sua origem, no seu ponto. Porque é por isso que esse canal existe. É que eu comecei fazendo pesquisas nesse sentido. Né? Um grande abraço ao Vinícius Duarte. Muito obrigado pela pergunta. Acabei falando um monte de coisa que não era a sua pergunta. Peço perdão realmente. Mas espero que esse vídeo seja útil para o crescimento da igreja e para o seu conhecimento. Para vocês que acompanharam. Se puderem, compartilhem com os amigos, deixem um like, façam um comentário aqui bem legal, assim. Façam um comentário, deixem seus comentários, o que vocês acharam, o que vocês querem ver, o que querem ouvir. E tamo junto aí no campo de batalha. E se puderem se tornar membros ou adquirir um dos cursos na descrição do vídeo, manda lá.